Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo aí das questões e respostas de um livro dos Espíritos. Vamos então pedir ao Mestre Jesus que esteja presente, nossos anjos guardiões protetores, e que permita que possamos fazer esse estudo com o espírito da letra, não é verdade? Então que possamos dar início ao nosso estudo. Obrigado, que assim seja. Então, pessoal, nós estamos aí iniciando. Do estudo passado, nós abordamos a questão de número 34, que perguntava sobre a molécula. Mas os espíritos, quando responderam, deixaram a questão leve no ar, né, sobre a molécula, porque nos fez parecer que não a conhecemos. Mas aí nós pensamos assim, na parte científica, nós conhecemos diversas moléculas. A molécula da água, né, que é uma composição de hidrogênio com oxigênio, né, quando esses átomos se unem numa condição de equilíbrio, né, das forças da natureza, né, que ainda não sabemos direito como isso ocorre, mas ela ocorre. E aí a formação da água. Inclusive, até já foi observado por alguns experimentos científicos que não estavam relacionados à formação da água, mas acabaram observando. Mas dentro dessa questão nova 34A, nós vamos entender que os espíritos estão nos alertando com relação ao que achamos que entendemos. Vamos ver aqui. A questão de número 34A, o Kardec pergunta: essa forma é constante ou variável? A forma da molécula. Né? E eles respondem: constante das moléculas elementares primitivas. Né? E o que seriam essas moléculas elementares primitivas? É justamente aí que tem o grande ponto de interrogação. Porque as moléculas que nós conhecemos, da água, do carbono, do ferro, do alumínio, né, e outras aí, a do plástico, né, as manufaturadas pelos seres humanos, né, as transformadas, essas moléculas não são as moléculas primitivas. Nós vemos aqui pela resposta dos espíritos, na continuação, que ele fala aqui, olha, constante nas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda longe está da molécula elementar. Então, o que nós conhecemos como molécula da água, do ferro, do plástico e etc., estão muito longe dessa molécula elementar, do quais os espíritos estão tratando aqui. Então, as moléculas elementares primitivas, nós vemos que elas com certeza estão na formação inicial, por isso primitiva. E com certeza provém do fluido cósmico universal. São as primeiras formas encontradas, formas moleculares encontradas. E se está muito longe, então, como as moléculas que conhecemos, né, são moléculas formadas por átomos, e esses átomos que conhecemos, com certeza, possuem uma formação, né, primitiva de suas partículas, né, sua composição interior, né, sua composição íntima, e da qual nós não temos esse conhecimento. Como se forma um átomo? Não temos esse conhecimento. Nós sabemos que dentro dele existem diversas partículas. Existem muitas forças ali que ainda não conseguimos entender. Algumas nós já dominamos, né? Algumas forças ali nucleares, ou até mesmo das camadas mais externas, né? Com os elétrons, essas forças elétricas, as magnéticas. Mas fica muito difícil de nós imaginarmos o que seria então essa molécula elementar, conforme os espíritos falam. Nós conhecemos apenas essa nossa aqui, a nossa molécula, vamos dizer assim,
básica, né? Que você junta prótons e nêutrons e você tem hidrogênio, né? Junta mais prótons e nêutrons, tem o gás hélio. Junta mais, tem um lítio, berílio e boro, e vai assim por diante. Carbono, o carbono que está no composto até do aço, né? É o ferro com carbono, e a gente consegue aí produzir o aço. Então, esse tipo de molécula é que nós conhecemos. Mas pelo jeito que Kardec pergunta e os espíritos respondem, esse tipo de molécula, o que chamais molécula, ainda longe está da molécula elementar. Para quem não se recorda, a questão anterior, ele perguntou se as moléculas tinham forma determinada. Porque conforme nós conhecemos, por exemplo, a do gás oxigênio, são 2 átomos de oxigênio. Eles conseguem se aproximar a uma distância de equilíbrio e permanecem juntos, compartilham de algumas camadas de elétrons e se mantêm unidos. Então esse é o gás oxigênio, e a molécula dele seria justamente 2 átomos, por isso que é o O2. O dióxido de carbono já junta um átomo de carbono e dióxido, porque temos 2 oxigênio, 2 átomos de oxigênio. E a água, H2O. E existem particularidades até nessa formação, por exemplo, dióxido de carbono, esse ângulo que forma, né, os átomos de oxigênio com de carbono, e da água, os átomos de hidrogênio com oxigênio formam ângulos que dão essas características. Então, são particularidades que às vezes as pessoas perguntam, mas espera aí, como é possível com o mesmo tipo de elementos, ou então o mesmo tipo de partículas, diversificar nos elementos, diversificar nas moléculas? Porque você vê que são muitos parâmetros, muitas informações que não são as mesmas para cada átomo, para cada molécula. Então isso aí dá uma variedade grande, né, de transformações que nós obtemos. Por isso nós temos moléculas do gás oxigênio, tem molécula da água, molécula da prata, de metais diversos, né, como ferro, ouro, alumínio. Mas tudo provém do fluido cósmico universal, dessas moléculas, conforme os Espíritos falaram, primitivas, que nós não conhecemos, que está longe da gente conhecer. Mas então o que nós vimos na aula passada, no estudo passado, falava que todo conglomerado celular que resultou do processo da evolução através de milhares de séculos, constituído por elementos químicos e orgânicos no ser humano, não pôde prescindir do princípio inteligente que lhe norteou o desenvolvimento em face do fatalismo de que se constitui. Ou seja, nós abordamos esse trecho da Joana de Ângeles, no Encontro com a Paz e a Saúde, do capítulo 11, que ela mostra que o Espírito sempre esteve presente. Deus criou o Espírito e a matéria, mas a matéria, ela não fica sozinha, o Espírito está sempre se unindo a ela de alguma forma. E isso é que nos dá, é o presente divino, né, que nos deu para podermos evoluir mais rapidamente. Porque o Espírito sozinho, como que ele vai evoluir sem perceber esses processos, sem se envolver nesses desenvolvimentos, né, junto com a matéria? Não tem como, você precisa interagir com a matéria a tal ponto de poder dominar isso tudo, né? Nós precisamos estar interagindo e não deixar que nosso organismo nos domine por completo. Nós somos os donos, né? Vamos dizer assim, o gerente de nosso corpo, de nossos órgãos. Nós temos que estar à frente, coordenando, ordenando
e não deixar que essas interferências da matéria afetem as nossas decisões, né, o nosso livre-arbítrio. Mas é o que ocorre quando ainda não estamos despertados totalmente, não estamos totalmente conscientes, né? Nosso espírito não está totalmente consciente, então nós ainda, entre aspas, né, nos escravizamos com essas decisões erradas que tomamos quando deixamos as paixões, né, nos envolverem. E é justamente através de quê? Da influência dos órgãos, da influência da matéria. Ela influencia? Sim, vai influenciar. Mas quem toma as decisões somos nós, espíritos. Mas só que temos que lembrar que estamos encarnados. Então sofremos essas influências. E aí é que vai depender da nossa moral, né, junto com a nossa inteligência, de superar essas forças que chegam até nós, essas energias, e saber utilizá-las para o bem, para nosso bem evolutivo, vamos dizer assim, para a nossa evolução. E é isso que geralmente anda acontecendo, ocorrendo. A Joana chama a atenção para que possamos entender que os espíritos estão sempre presentes. Então aqui eu botei um comentário que as moléculas formadas com a combinação de alguns átomos e mantidas por uma força eletrônica, a qual, se reduzir, causará dissociação molecular. E é lógico, lembra, eu falei aqui, ó, o gás oxigênio, a molécula dele é formada por 2 átomos de oxigênio. Quando se aproximam a uma distância tal em que há equilíbrio, eles se unem. Então, se essa força eletrônica que os mantém unidos for reduzida, vai haver dissociação. É assim que eles fazem experimentos com bombas nucleares, atômicas, né? Infelizmente utilizam para o mal, né? Mas quando poderiam utilizar para outras aplicações. Então essas moléculas fazem parte da formação em muitos processos de um conglomerado celular evoluído já há milhares de séculos, que por sua vez é acompanhado de um princípio inteligente que norteou o desenvolvimento, foi o que a Joana falou. Então nós temos aqui que os átomos alteram as aglutinações que estruturam e dão lugar a outras formas, assim como a energia que sempre a tudo movimenta mantém a constituição causal, apenas alterando-se em expressões variadas. Joana de Anjos, Encontro com a Paz e Saúde, capítulo 11 ainda. Então, o que nós podemos entender daí, dessa fala de Joana, é que esses átomos, eles ao alterarem nessas aglutinações que estão estruturando, conforme nós vimos, a água, o gás oxigênio, dióxido de carbono, e eles vão se alterando e dando outras formas, né? Então, é por isso que nós temos uma variedade muito grande. Se você junta mais um outro átomo, você tem outro elemento. Se você junta mais, conforme nós vimos aqui, naquele exemplo aqui de aplicação de ciências, né? Nós vamos somando prótons e nêutrons. Nós temos o nitrogênio, coloquei mais um próton e um nêutron e chegamos ao oxigênio, né? Olha quantos prótons, quantos nêutrons, né, foram necessários para formar o oxigênio, né? E por aí vai, se a gente vai somando o flúor, neon, né, sódio, magnésio, alumínio, olha, 26. Então, isso faz parte de uma variedade que nós observamos na natureza, que é justamente apenas pela soma de átomos, soma de prótons, de nêutrons, de elétrons, né? Vamos ter variedades enormes aí, e mais outras particularidades, como aquela que eu falei, que na molécula da água nós temos aquelas disposições, né, de ângulos que formam
entre os átomos. Então, cada molécula vai ter sua forma característica em função dessas estruturas atômicas. E vão gerar energias também, que criam movimentos. Isso também aumenta essas expressões, que podemos dizer que são expressões variadas. Tá? Então, dentro do que nós estamos vendo aqui, que nós vimos da questão 34, a Joana ela afirmou que o princípio energético inteligente é o organizador e preservador das moléculas que constituem a forma física. Opa, então, isso que Joana está dizendo aqui, né, dentro dessa questão 34 e 34A, né, já traz uma visão do que teremos mais para frente com relação ao perispírito associado ao corpo humano. Ela está dizendo ali que há interação molécula por molécula, né, do espírito. Nós vamos ver que é assim que o perispírito é conectado ao corpo, né, molécula por molécula. Então, está aí a importância dessas questões que Kardec nos traz. Muitas vezes a gente fica questionando, falando assim, mas como é que pode ser isso? Né? Mas como é que pode ser isso? Como é que são essas uniões? Se nós estudamos todas as questões do Livro dos Espíritos, detalhadamente, nós vamos entender essas questões mais difíceis à frente. Então, nós ainda colocamos que são essas diferentes formas moleculares que nos permitem manusear uma diversidade grande de matéria, embora sejam expressões diversas de uma só realidade, pois tudo na natureza se transforma diante de nossos olhos. Assim como os espíritos responderam, moléculas têm forma, mas que não podemos apreciar com nossos olhos, porém, com o seu conglomerado apreciamos a forma usual, como por exemplo a molécula da água, que é comum aparecer para nós, né? A H2O, molécula da água. Então nós conseguimos observar algumas das quais nós entendemos, mas não aquelas primordiais. Eu aqui tinha posto até uma animação da formação, né? A animação da molécula do gás oxigênio, que seria justamente 2 átomos de oxigênio. Eles ficariam vagando assim, né? Pelo espaço. A formação da molécula da água também, que nós teríamos aí, ao aproximar numa distância tal que se há um equilíbrio, eles conseguiriam trocar nas suas camadas os elétrons, tanto o hidrogênio como o oxigênio. Tá? Então, nessa questão 34A que nós estamos vendo hoje, ele pergunta se a forma é constante ou variável. E é justamente para a surpresa, eles revelam justamente isso. O que chamamos de molécula ainda está longe da molécula elementar. Tem um outro livro, Lições para a Felicidade, da Joana de Anjos, capítulo 1, que é muito interessante também, que ela fala, nesse turbilhão de sistemas, uns que nascem e outros que morrem, a vida constitui o grande desafio para o entendimento limitado das criaturas humanas. Considerando-se a causalidade única do ponto de vista físico de todos os sistemas, é compreensível que se tenha em mente que as moléculas que as compõem são todas procedentes de massa inicial, portanto com cargas de iguais elementos, variando apenas o período gasto na sua expansão, condensação e organização molecular. Joana de Anjos. A gente vê aqui, vai notando que a Joana, cada vez mais, ela traz informações científicas importantes para a gente. Né? E o que ela está querendo mostrar ali é que dentro da nossa ciência, né, nós temos aquela molécula primordial, né, que podemos alcançar com a nossa visão científica. Tá? Inclusive essa molécula é até difícil de ser encontrada. Não sei nem se já foi encontrada. Dizem que foi lá pelos anos 2019, né, através de modelos teóricos, mas conseguiram
fazer testes, né, com equipamentos científicos de investigação, que seria a formação de hidrohélio, que seria a união da molécula do hélio com a molécula do hidrogênio. Então, essa molécula, ela daria, então, seria a primordial das moléculas que nós conhecemos. Mas não seria a molécula elementar primitiva. Mas seria o começo ali, vamos dizer assim, da química, né? A formação desse hidrohélio seria o primeiro passo no caminho dessa complexidade crescente, das energias condensadas, das massas que nós conhecemos aqui. Não daquelas mais etéreas do plano espiritual, que nós não chegamos lá, nós ainda estamos aqui no princípio dessa energia condensada das massas que conhecemos, que formam os planetas, que formam a vida como a conhecemos aqui no nosso planeta, né? E dessa diversidade toda que temos aí. Esses modelos teóricos, né, que os astrofísicos montaram, né, desse hidrohélio, que já tem muito tempo, eles ficam tentando comprovar que isso seja verdade, né? Porque esse é o único par de átomos, hélio e hidrogênio, que poderia desencadear a formação de moléculas diversas, como por exemplo nos sóis, né, nas estrelas. E aí poderiam começar a surgir as moléculas mais pesadas, como o carbono, o próprio oxigênio, o nitrogênio e outras moléculas, né, que iriam se originando aí dessa dupla hidrohélio, vamos dizer assim, que formados mais tarde através de reações nucleares nas estrelas. Tá? Aí eu queria trazer para vocês aqui de Joana de Ângeles, para a gente fechar essa questão 34, que ela trata aqui em Lições para a Felicidade, capítulo 1, Mundos Habitados. Eu vou ler esse trecho para vocês. Vocês podem procurar esse livro depois e ler ele mais completo. É um livro fantástico, Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade. E ela fala aqui, olha, de acordo com a premissa admitida pela ciência de que duas partículas portadoras de mesma carga de energia se equilibravam no espaço, que seria justamente essa molécula hidrohélio, né? Então, quando uma delas apresentou alteração, produziu-se o grande choque do qual as moléculas que se encontravam aglutinadas se expandiram pelo universo, dando origem a partir do surgimento do cosmos, que seria o Big Bang. Ela está tentando colocar o que os cientistas chegaram atualmente. Então, a cada instante, porém, esse cosmos experimenta as contínuas e incessantes alterações defluentes do surgimento de novas galáxias, assim como de outras que são absorvidas pelos buracos negros. Sobre outro aspecto, esse universo relativo está circunscrito a uma área quase infinita, de onde as moléculas que já alcançaram a sua borda retornam, produzindo os quasares azuis. Então, nós vemos aí a importância desse texto de Joana, trazendo para que a gente possa entender melhor essas questões científicas, né, com o conhecimento de hoje. Então, continuando aqui o texto da Joana, ele diz que a cada instante, porém, o cosmos experimenta contínuas e incessantes alterações defluentes do surgimento de novas galáxias, assim como de outras que são absorvidas pelos buracos negros, foi o que nós lemos. Sob outro aspecto, esse universo relativo está circunscrito em uma área quase infinita, de onde as moléculas que já alcançaram sua borda retornam, produzindo os quasares azuis, foi o que nós lemos também. Nesse turbilhão de sistemas, uns que nascem, outros que morrem, a vida constitui o grande desafio para o entendimento limitado da criatura humana. Considerando-se a casualidade única do ponto de vista físico de todos os sistemas, é compreensível que se tenha em mente que as moléculas que os compõem são todos procedentes da massa inicial, portanto, com a carga de iguais elementos, variando apenas o período gasto na sua expansão, condensação, organização molecular. Depreende-se daí que a vida seria um fenômeno natural inevitável, se examinada somente pela realidade da organização molecular, dependendo por efeito dos fatores da sua própria
constituição. Então, a Joana está nos chamando a atenção que é por isso que os cientistas acham que a vida surgiu pelo acaso. Nós sabemos que o acaso não existe. Deus, conforme Jesus falou, né, que ele trabalhava e Deus trabalhava também ainda hoje, continua trabalhando no infinito dos tempos. Né, porque Deus é eterno, nós somos imortais, mas não somos eternos porque não existíamos antes de Deus. Deus nos criou, então Deus é eterno. Mas o que a Joana está chamando a atenção ali está mostrando por que o ser humano às vezes se desvia da verdade. Né? Porque parece realmente que a coisa se dá ao acaso pelo efeito natural, né, das leis, né, que existem. Então, mesmo do ponto de vista materialista, como pretendem aqueles que assim se comportam, o surgimento dos seres inorgânicos e orgânicos resulta do automatismo dessas aglutinações, propiciando a existência da vida nos mais variados remotos, assim como nos mais próximos do fulcro da grande explosão, seria o Big Bang. Por que se pensar então na exclusividade da vida na Terra, já que a semelhança de outros sistemas, a sua origem deu-se na mesma geleia molecular? Então, a Joana ainda traz outros questionamentos aqui, importante. Se nós estamos vendo que essas moléculas, elas existem e têm formas diferentes, variadas, e mesmo que vejamos pelo lado materialista, que elas surgem pelo equilíbrio das leis divinas e naturais, vamos dizer assim, né, que nós sabemos que são todas leis criadas por Deus, que são leis que não mudam, não podem ser alteradas. Mas que vejamos pelo lado materialista, pelo automatismo causado pelo equilíbrio dessas leis, e as moléculas vão sendo criadas. Então, ela ainda coloca assim, já que você quer acreditar nisso, que foi pelo acaso, tudo bem, quer acreditar. Mas se pelo acaso as coisas vão sendo criadas e tendo uma variedade enorme, chegamos no nosso planeta que somos parte dessa variedade, por que não existe também a vida em outros sistemas? Porque é só aqui, porque nós somos exclusivos. Não faz sentido. Essa variedade não se encontra somente aqui no planeta Terra. Ela tem que se encontrar em todo o universo, já que se o cientista considera que é o acaso, né, que são forças que estão constantemente em equilíbrio e gerando essa variedade, né, que existe, a não ser que você já queira inventar uma outra teoria maluca e dizer que o equilíbrio é só aqui no planeta, né, e não fora dele. Aí já é demais, né? Mas o pessoal da ciência, eles às vezes, abusam um pouco, né, dessas coisas, né? Então a Joana ainda fala aqui, mais um trecho ainda desse Mundo dos Habitados, que é importante para a gente ver. Assevera-se então que os fatores próprios à sua existência não existem em outros globos, e o que carece de fundamento, porque a vida não se apresenta apenas conforme o padrão terrestre, senão de acordo com as ocorrências mesológicas, que lhes propiciam formas e constituições específicas ao processo da evolução infinita. Né? Então, ela está mostrando aí que se há essa variedade, a nossa vida é uma dessas variedades. Então, existem outros tipos de vida, de existência. É que talvez não tenhamos olhos para isso, ou seja, nossos olhos, né, nosso equipamento visual não consiga enxergá-los, conforme é o mundo espiritual, né? Outra dimensão aí para ser analisada. Então, ademais, no turbilhão dos astros que gravitam prisioneiros em seu centro de atração, são inumeráveis aqueles que possuem ou possuíram ou ainda possuirão as mesmas condições favoráveis ao padrão atual de vida de que a Terra se faz possuidora. Então, esse é outro ponto que ela fala, que outros planetas poderão surgir com formas de vida semelhante à nossa. Nada impede, porque essa variedade não é única. A nossa existência não é única. Apresenta bem. Então, Deus, porém, é a causa única do universo. É isso que
nós temos que ter em mente, mesmo com essas revelações científicas que às vezes excluem Deus, né? Porque dizer que é o acaso está excluindo Deus. Então, dê-se-lhe o nome que melhor se adapte ao conceito filosófico que se desfrute. Não se lhe pode fugir à realidade. A gente não pode fugir de que Deus existe. E até mesmo quando se analisa essa grande explosão, por exemplo, que é o Big Bang, que eles insistem em dizer, como sendo a desencadeadora da expansão nuclear das moléculas, defronta-se de imediato com o efeito já existente a apresentar fenômeno e cuja origem perde-se no infinito das excogitações no qual está o Criador incriado. Então nós vemos aqui uma situação interessante. E aqui Joana nos chama a atenção. Se acreditarmos que tudo começou com o Big Bang, e o que tinha antes? Porque o Big Bang seria a explosão e a expansão e a diversificação dessa energia condensada, como a conhecemos aqui, da matéria sólida, da matéria bruta. Mas nós sabemos que existem as variações mais etéreas no plano espiritual, né? Em outras dimensões das quais não enxergamos, não temos essa capacidade de observar quando estamos aqui encarnados, a não ser como espíritos mais evoluídos poderemos observar, mas nesse momento não observamos. Então não podemos achar que o Big Bang é o início de tudo. Pode ser o início da formação das moléculas que conhecemos, mas não a molécula primordial, conforme os espíritos nos apresentaram ali na resposta. Entendeu? É por isso que é importante fazermos o estudo. Uma análise cuidadosa da informação bíblica revelada, assim como de outras doutrinas de recuadas épocas, extraídas das concepções míticas naturais e os enxertos de interesse de grupos teológicos, assim como de políticos, de paixões nacionais, encontramos o arquétipo conceitual que corresponde aos dados da paleontologia, da cosmogonia contemporâneos, que confirma as sucessivas etapas do processo criador, culminando com o surgimento do ser humano, o mais recente de todos os fenômenos nessa evolução. Então, substituindo-se o conceito de dia pelo de era geológica, teremos um estudo muito próximo das constatações da ciência no que diz respeito ao sistema solar e ao planeta terrestre. É interessante que quando ela aborda isso, ainda nesse capítulo 1 de Mundos Habitados, ela acaba trazendo à tona um estudo que Haroldo Dutra fez há muito tempo, trocando os dias por eras geológicas. Né? 7 dias, colocar 7.000 anos, e aí vai se multiplicando por 3. Né? Você tem as primeiras eras, né, de transformações, né, há 21.000 anos, e vai se multiplicando até você colocar milhões de anos. Né? Nós teríamos também, conseguiríamos chegar até a nossa época de hoje, de 4,5 bilhões de anos de existência do planeta. Né? Então, nós veríamos aí uma nova era há 7 bilhões de anos, vamos dizer assim. Então, as coisas não são muito bem como entendemos assim cientificamente. Existem revelações que os espíritos nos trazem que colocam à prova esses conhecimentos científicos. Então, nesse majestoso turbilhão de galáxias que exalta a glória da criação divina, a vida estua indestrutível, propiciando ao espírito, nas mais diversas fases de desenvolvimento, a augusta oportunidade de compreensão de si mesmo e do Pai, em cujo rumo avança através de infinitas etapas da reencarnação. Tá? Aqui eu coloquei aquele mesmo exemplo, né, da formação aí dos átomos, né, que nós já vimos, né, que nós unimos prótons e nêutrons, né, nós vimos isso aí, e trazemos mais uma vez aqui para poder finalizar
essa questão de número 34. Essa forma é constante ou variável? Forma de quê? Da molécula. Aí ele fala constante das moléculas elementares primitivas, variável das secundárias, que não mais são do que aglomerações das primeiras, que aí essa variedade que vai dar as formas diferentes, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, talvez, fazendo aqui um pouco, filosofando um pouco, talvez essas moléculas primitivas, elas sejam aquelas moléculas, né, que, vamos dizer assim, seriam aquelas moléculas que vão formar as partículas que formariam os átomos. Seria um pensamento, né? Porque já que estamos tão longe assim, porque a formação dos átomos também se dá através da união de partículas subatômicas, né? Numa equação que desconhecemos. Hoje, a ciência consegue quebrar as moléculas que nós conhecemos através de reações químicas e às vezes até de reações nucleares. Quebramos interiores do núcleo dos átomos, né? Partimos os átomos e aí explodem em milhões de energias de outras partículas que estavam em seu interior, buscando o reequilíbrio, né, natural, de acordo com as leis, né? Nós quebramos aquele equilíbrio e busca o equilíbrio de novo. Mas até alcançar esse equilíbrio destrói muita coisa pela frente, porque se criou ali uma reação em cadeia que gera muita energia. E energia, nós sabemos que energia em excesso modifica tudo ao seu redor, né? E por aí vai. Por isso que acabaram descobrindo as bombas atômicas, né? Infelizmente, poderiam ter utilizado essa quebra de núcleos, a geração de energia nuclear para a medicina, conforme nós utilizamos hoje na medicina nuclear. Medicina nuclear ajuda muito na pesquisa de doenças, no tratamento de doenças, como por exemplo câncer e outros tipos de doença, por exemplo, da tireoide, né? Existem tratamentos diversos que podemos fazer, né? Até mesmo para mapear, por exemplo, mapear a tireoide, você usa essas energias ionizantes através de materiais radioativos, né? Por exemplo, tipo tecnécio, né? Iodo, que você coloca na corrente sanguínea e ele vai para aquele local transportado até aquele local e ali você consegue fazer um mapeamento da região, ver como é que está a tireoide. Existem muitas aplicações da energia nuclear, dessa quebra de núcleos, de utilizar as radiações ionizantes, né, nesses elementos aí especiais para a medicina. Não precisava estar usando para guerra, para criar bombas, colocar as pessoas num risco, né, de exterminar a única chance que nós temos de evoluir, que é estar aqui habitando o planeta encarnados. Então, para fechar, repetir a questão 34A, essa forma é constante ou variável? E os espíritos respondem: constante é das moléculas elementares primitivas, variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais de molécula ainda longe está da molécula elementar. Então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Aproveitem para fazer suas pesquisas dentro da doutrina dos livros espíritas, né, saber mais sobre essa questão. Procurem, fazem uso do nep.org.brasil, NepSearch, que é um aplicativo que tem na internet, eu já falei para vocês. Ele é um aplicativo excelente, que ele mostra como ele traz as informações dentro da doutrina, né? Muitos fazem estudo utilizando esse aplicativo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Seria esse aqui, né? O NapSearch.org.
é search.nepbrasil.org. Então você tem aqui, você pode pesquisar a Bíblia, capítulo de verso até tal, a interlinear, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo aqui, Mateus capítulo 1, versículo 1. Quando você clica em pesquisar, ele vai abrir para você aqui o texto em grego, né, original, as traduções aqui das versões, né, dos livros, né? E aí fala aqui as notas de rodapé do Haroldo Dutra, tá vendo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, que é o 1, né? Então ele traz muita informação para quem quer a tradução dos gregos de cada palavra, a interpretação, e depois ele traz as referências em livro espírita, né? Traz aí, e outras obras, por exemplo, traz muito de Pastorino, traz comentários diversos, porque é como se fosse assim ecumênico, referências cruzadas, olha, dicionários. É muito bom esse NapSearch, né? Eu faço muito uso dele, tá? Você pode pesquisar também em obras lineares, pesquisa aqui na Bíblia, ou obras literárias, também se quiser. Em referência, escolher um livro, temas, autores espíritos, né? Qual autor você quer pesquisar. Então, é um núcleo de estudo. Ó, procurando por um grupo de estudo, clique no botão abaixo localizar o mais próximo da sua casa, ou algum online. Olha, é excelente. Eu aconselho a fazer o uso dele também. Então ficamos por aqui. Que Jesus continue iluminando seus corações, né? E que possamos estudar cada vez mais a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, né? Junto com essas obras maravilhosas, não só a codificação, né? A Revista Espírita, e temos obras psicografadas, né? Do Chico, de Valdo, e tantos outros aí, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira. Temos muita coisa aí para ver e estudar e fazer link com essas questões. Até a próxima.